Graça e paz, meus queridos irmãos, queridos, amados do Senhor. Quero convidá-los a esta grande celebração desta noite. Aqui estamos juntos, linkados, porque o Senhor tem sido a nossa esperança. E a minha oração é que esta palavra, que essa celebração de adoração, de exaltação ao nome de Jesus alcance e abençoe ricamente a sua vida, aonde você estiver, que você seja contagiado, abençoado por esta celebração, por esta palavra, em o nome de Jesus. Queridos, vamos orar ao Senhor, buscar a sua direção para as nossas vidas nesta noite. Pai eterno, nós te damos graças por esse momento singular de adoração, de exaltação ao teu nome, de nos encontrarmos aqui, Pai, estarmos unidos espiritualmente para, ó Deus, sermos agraciados e alimentados e retroalimentados pelo poder genuíno da tua presença e do teu Santo Espírito que já está agindo em nossos corações. Ó Pai amado, que essa mesma graça e palavra alcance cada coração, cada pessoa linkada, ó Deus, este momento de adoração. Ó Deus querido, que sejam abençoados por ti, pela tua palavra, Senhor. Para o louvor da tua glória, nós te oramos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Nós cremos num Deus poderoso que está no controle de todas as nossas vidas, amém? Então que neste momento você continue adorando conosco, exaltando o nosso Deus daí onde você está, do seu lado, da sua casa. Sintonize o seu espírito, a sua alma nesse momento em comunhão conosco, em adoração e louvor a Deus, amém? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é Jesus, vem buscar a sua noiva. Celebra o Senhor. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, e na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. E Ele virá no piscar de olhar. E quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. E Tu és Senhor, e o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto
amados irmãos, queridos, meus amados, você que me ouve nesta noite, quero convidá-lo a lermos a palavra de Deus e quero trazer uma reflexão muito abençoadora para o seu coração nesta noite. Quero trazer essa experiência riquíssima de Jesus. Ele registra essa experiência, o escritor no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, por ocasião da tentação de Jesus. Fique atento comigo a esse texto, pois ele é tão precioso, é desafiador, que ele vai nos levar dentro dessa realidade que nós estamos. E esse texto é uma referência espiritual para todos nós, para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. São Mateus capítulo 4, de 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. E com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Pai eterno, obrigado por esse momento tão singular, precioso, rico. O teu Santo Espírito agora leve cativo todo pensamento à obediência da tua palavra, e que todos nós, Pai, vidas que estão linkadas, ó Pai, este momento de reflexão da tua palavra, as famílias reunidas, que tu leves cativo agora todo pensamento à obediência de Jesus. Para a glória dele é que nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém. Queridos, esse texto é altamente relevante para as nossas vidas. Esse texto traz um significado muito especial para a nossa caminhada como povo de Deus, como gente chamada para fazer diferença, gente para mostrar a realidade tangível da fé. Esse texto me chamou muita atenção, pelo fato de que esse texto, na sua narrativa, que nós denominamos a tentação de Jesus, a provação do nosso Mestre, nos traz à mente esse tempo de tentação. Diz o texto sagrado que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Isso me reporta a mesma experiência do povo de Israel por ocasião da saída do Egito. Lá foram 40 anos pelo deserto, sob a liderança de Moisés. E era um tempo em que o povo estava sendo preparado, lapidado, adornado para adentrar na terra prometida. A terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaque e para Jacó. Tem essa retrospectiva histórica e espiritual. O número 40 dias, 40 anos, nos traz
de fato ao passado e lá nós também vamos perceber de maneira taxativa os 40 anos de caminhada do povo de Israel, do povo do Êxodo, no deserto. Era um tempo de experiências, era um tempo de reafirmação da fé. Todo o deserto é um tempo para a gente reafirmar a nossa fé e a nossa caminhada. O tempo de crise, o tempo da adversidade, é um tempo dentro da vontade permissiva de Deus, para que possamos reavaliar de maneira contundente a relevância da nossa fé, da nossa postura espiritual como povo de Deus chamado para fazer diferença na sua geração. E eu e você estamos dentro desse contexto histórico. Como o povo de Israel ficou durante esses 40 anos do deserto, era uma avaliação. Era um tempo de lapidação espiritual. Era um tempo para que eles pudessem reafirmar os valores espirituais que os identificava como povo de Deus, povo chamado para fazer diferença no meio das nações. E o povo começa aquela caminhada. E é interessante, então, a gente pensar nessa perspectiva de Mateus capítulo 4, que Jesus aqui em Mateus capítulo 4 é de fato o fiel. Jesus aqui em Mateus capítulo 4 é o representante do povo fiel. Jesus aqui nos oferece a dinâmica do seu povo no dia da adversidade, no dia da provação, no dia do deserto. Eu e você nos encontramos aqui como Israel se encontrara 40 anos de peregrinação pelo deserto. Nós também nesse tempo estamos sendo avaliados por Deus. Se os nossos valores espirituais haverão de frutificar num tempo de crise. Mas Jesus aqui nos oferece um modelo. Jesus aqui nos oferece uma postura espiritual. Portanto, Jesus aqui é o fiel que refaz agora. No passado, se olha para o passado, Israel também fez essa trajetória. Jesus fez essa trajetória. E nós, no nosso tempo, estamos construindo a nossa trajetória, a nossa caminhada. Jesus aqui então é esse modelo, é o fiel que refaz o itinerário do seu povo. O meu e a sua caminhada. Em nome de Jesus. Perceba aqui, veja comigo de maneira muito clara, essas três dimensões desse itinerário que Jesus faz, sendo uma referência para a minha vida e para a sua vida, para a minha casa e para a sua casa, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, como nação, mas também como povo de Deus. Qual é o nosso caminho? Qual é a nossa postura? Qual é a dinâmica da nossa fé num tempo de crise? Em primeiro lugar, eu quero destacar que em ambas as narrativas houve uma tentação.
houve uma tentação. Tanto o povo do Êxodo, que passou por provas, e nós vamos perceber de maneira muito clara que Israel é identificado no Êxodo como o filho do Senhor. Êxodo capítulo 4, versículo 22, diz que Israel é o seu filho, Israel é o seu primogênito. Israel tem essa responsabilidade agora, de construir uma relação com Deus, rumo à terra prometida. Israel é o escolhido por Deus como seu filho, como seu primogênito. E ele foi de fato conduzido por Deus durante aqueles 40 anos, como Jesus, depois do batismo, é conduzido ao deserto. É muito interessante. Essa metáfora do deserto vai qualificar a dinâmica da nossa fé e dos valores espirituais que precisam construir o nosso testemunho na nossa geração. O povo de Israel está lá. O povo de Israel é conduzido para esse tempo de 40 anos. Jesus também é chamado do Filho amado. A mesma nomenclatura dada por Deus para Israel é dada por Deus a Jesus no seu batismo. Ele é meu Filho amado, o meu primogênito. Que construção maravilhosa. Jesus é agora o Filho amado, que é impelido pelo Espírito Santo, depois de Jesus também passar pelo Egito, como criança. Nosso Senhor também passa pelo deserto, aliás, passa pelo Jordão, e passa pelo deserto. As mesmas experiências de fé de Israel, que naquela ocasião foi nomeado pelo Pai, seu filho, seu primogênito, Jesus agora assume esta nomenclatura. Ele passa pelo Egito, ele passa pelo Jordão e ele passa pelo deserto. Ele é o Filho amado do Senhor. Em outras palavras, traduzindo, Deus está dizendo: eu tenho no meu Filho todo o meu prazer. Em nome de Jesus. E é isso que Deus pensa de nós. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo foi para qualificar a nossa fé, para nos lapidar, para nos tirar do domínio do pecado, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Mudamos de Senhor, antes estávamos no império das trevas, agora estamos no reino do Filho do seu amor, para sermos regidos por Ele. É a nossa relação com Jesus que faz toda esta diferença. Então, essas duas experiências são, meus irmãos, aqui descritas tanto no Êxodo, tanto quanto na experiência de Jesus, o Filho amado do Senhor. E eu e você somos essas joias de Jesus, em que Deus também está dizendo: eu tenho em você. Porque agora a minha vida e a sua na santificação, depois da conversão,
na santificação, nossa vida está sendo moldada conforme a imagem do seu Filho. Estamos sendo transformados, diz Paulo, de glória em glória, para revelar ao mundo a nossa relação com Jesus. Uma outra dimensão aqui dessa tentação é que as mesmas provas que Israel passa no deserto tem a sua perspectiva também em Mateus 4. A experiência do povo no deserto, o alimento da terra e não de Deus apenas, exigir sinais segundo a própria fantasia, tentar a Deus e finalmente a prova suprema de adorar outro no bezerro de ouro, no lugar de Deus, lá no deserto, sob a liderança de Arão. Lembram-se? No deserto, o povo de Israel passa pelas provas, por essas provas. A ira de Deus vem sobre eles. Porque o povo de Israel não consegue se manter fiel durante a crise, durante a provação, durante a tentação. Eles adoram o bezerro de ouro, reclamam, pedem a comida do Egito. Eles são reprovados, a tal ponto que Deus diz: eles não entrarão no meu descanso. Eles não passam pela avaliação, e na avaliação do deserto eles são reprovados. E se você pensar bem, você tem essa mesma perspectiva em Mateus 4. Jesus responde a Satanás, no deserto, as mesmas tentações de Israel. Tem a mesma ressonância. São as mesmas situações. Lá, Jesus, então, diz o texto que ele teve fome, e o tentador aproxima e diz: manda que estas pedras se transformem em pães. A mesma situação, lá do Êxodo. E Jesus então responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo o leva à cidade santa e diz: se és filho de Deus, atira-te atira-te abaixo, porque está escrito, que é uma citação também do Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem no teu caminho. Eles te susterão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus disse, responde a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o leva ao monte alto e diz: tudo isso te dareis se prostrado me adorares. Jesus disse: não. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus agora, diferentemente de Israel, vence a tentação, vence a provação, vence todo o ardido inimigo, toda a crise estabelecida, sendo modelo, sendo paradigma, sendo a referência para a minha vida e a sua vida hoje. Porque aqui, Jesus faz o nosso itinerário. Aqui em Mateus 4, é o itinerário da sua casa.
é o itinerário do nosso trabalho, é o itinerário dos nossos relacionamentos. E Jesus aqui oferece a todas essas demandas a resposta do reino, a resposta do fiel. Na realidade, esse texto foi escrito para que eu e você pudéssemos olhar para Jesus no contexto de provação e que no nosso tempo tivéssemos a mesma postura espiritual. Hoje, nosso Senhor espera que façamos o seu itinerário. Um itinerário de firmeza nas Escrituras, de conhecimento bíblico, um itinerário de fidelidade a Deus, de correção nas propostas feitas, nas determinações da palavra frente às fantasias construídas por este mundo que jaz no maligno. Eu e você, que somos eleitos do Senhor, os primogênitos do Senhor, tenhamos em Cristo a referência, a força, a dinâmica, o modelo, diante das insinuações, para testar a nossa fé, para testar os valores que constroem a nossa espiritualidade. Jesus passa pelo mesmo itinerário de Israel. Ele faz o itinerário que eu e você devemos fazer hoje. Quem sabe, estamos fazendo agora. Quais são as implicações disto para a nossa vida? Qual é o chamamento que esse texto faz para nós? E é interessante, queridos, que diz o versículo 11, com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 91 vai aqui ser aplicado agora. O Salmo 91 vai trazer essa relevância dos anjos que são enviados, queridos. O Salmo 91 vai dizer de maneira muito clara que Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos. Irmãos, depois que Jesus foi tentado ali, naquele mesmo contexto, diz que chegaram os anjos. Os anjos, no contexto da teologia reformada, são aqueles que vão defender, proteger o povo escolhido do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. E os anjos aparecem para dar toda a proteção a Jesus, servir a Jesus. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Eu quero construir com você o caminho do fiel, o caminho do cristão comprometido com Deus, que aqui tem em Jesus esta referência. Jesus aqui é
também objeto do favor e da proteção de Deus, sem contudo tentar ao Senhor. Ele triunfa sobre a provação do deserto. E Jesus revela em Mateus capítulo 4 o povo fiel, o autêntico Israel, o filho primogênito de Deus, que tem esta referência a mim e a você, a nossa vocação, o nosso chamado para reafirmarmos os valores da nossa fé no meio de um povo que não tem nenhuma relação com o Senhor. Jesus aqui é a nossa referência. Em nome de Jesus. Que nesta noite tenhamos esta percepção clara de que o Senhor dará toda a assistência a mim e a você, ao povo fiel, para cumprir, especialmente nas horas de crise, as determinações do Senhor. De que nós estamos debaixo da bênção do Senhor, que a nossa fé vai frutificar, ainda que Deus permita que passemos pelo deserto. De que os anjos que são enviados como ministradores e cuidadores do povo de Deus nos assistirá. O anjo do Senhor acampará ao nosso redor. O meu chamado nesta noite a mim e a você que me ouve, é um chamado para seguirmos as pegadas de Jesus. Sejam quais forem as circunstâncias da sua provação, aonde Deus plantar você, siga as pegadas de Jesus. O diabo não teve vez, não teve voz. O diabo tentou cercar o mestre de todos os jeitos. Mas o que o povo de Israel é tentado e é sucumbido no deserto, Jesus resiste a tentação de Mateus 4. E Jesus aqui torna-se um modelo, a referência para mim e para você hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus dê graça e força a mim e a você, para que o nosso testemunho, seguindo as pegadas dele, faça toda a diferença, especialmente nesse momento de crise em que nós estamos vivendo. Que sejamos o povo fiel, seguindo as pegadas do nosso mestre. Que Deus te abençoe. Que Deus cubra de força e de sabedoria a sua casa, todas as suas ações, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oremos. Ó Pai Celeste, Deus querido, nos colocamos assim diante da Tua presença, para sermos esta referência espiritual, para sermos este modelo para este mundo que jaz no maligno. E queremos, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, que Tu nos dês a cada dia esse privilégio de sermos em Cristo, seguindo as pegadas do Mestre, esse povo fiel, para fazermos a diferença de que nós temos estado com Jesus e com a sua palavra. Que o nosso testemunho seja algo que faça toda a diferença para a glória
e para o nome excelso de Jesus. E que todas as pessoas que nos acompanham nesta noite sejam assim enriquecidas, desafiadas para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. E os que creem, digo amém, amém e amém. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Meus queridos, meus amados, quero agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade que Ele nos dá através das mídias sociais, de chegarmos até a sua casa, ao seu lar, chegarmos aos lares de outras pessoas em terras longínquas. Temos gente lá da Inglaterra, de vários países. Quero mandar um abraço muito apertado no FIFO. Quero mandar um abraço na sua família, na Luciene. Quero mandar um abraço para Neide, seu esposo, que estão sintonizados com a gente lá na Inglaterra, viu, lá em Londres, muitas pessoas em outras cidades da nossa federação. A gente tem recebido várias mensagens. Continue, viu, querido, se essa mensagem, se esses cultos têm feito diferença, compartilhe com outras pessoas. É muito importante que essa palavra, que esses cânticos maravilhosos alcance e abençoe outras pessoas. Muito obrigado por essa oportunidade que você está nos dando de chegarmos até a sua casa, não é, até a sua vida,
com essa mensagem salvadora, viu? É a IPCTB em casa, nos lares, viu? Atingindo pessoas e abençoando-as em o nome de Jesus, viu, queridos? Nós temos também algumas lives que têm sido um instrumento de Deus para abençoar vidas. Temos no domingo, às 10 horas, nós temos uma live denominada Fundamentos, quando tratamos da relevância das doutrinas da nossa fé cristã. Temos uma live na quinta-feira, uma live recente. Na quinta-feira, às 9 horas, eu faço um devocionário. Temos todos os dias, às 18 horas, também uma palavra de uma equipe aqui da IPCTB, trazendo um recado de Deus ao seu coração. Temos casa de oração, que é toda terça-feira, às 19 horas e 30 minutos. Eu e o pastor Vanderly, que temos feito esse trabalho também toda terça-feira. Então, são meios que Deus está nos dando para a gente abençoar a sua vida, viu? Então, nos ajude nessa multiplicação, compartilhe isso com outras pessoas, para que vidas sejam ricamente abençoadas em nome de Jesus. Meu abraço carinhoso a toda essa equipe que tem me ajudado aqui, assessorado, feito esse trabalho, todos indistintamente. Sem essas pessoas seria muito difícil chegar esse trabalho até a sua casa com essa qualidade. Eu quero agradecer muito a todos em nome de Jesus. Vamos agora, queridos, receber a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém, amém e amém.